Salve todo mundo! E aí, tudo bem? Vamos que vamos? Hoje, com força total, falando sobre Guerra Fria e a bipolarização do mundo. E em duas frentes de pensamento aí que a gente vai entender. Então, assim, Guerra Fria, 1945 a 1991, que datas são essas? 1945 é o fim da Segunda Guerra Mundial, né? 1991 é o fim, é o colapso da União Soviética. Então, repara que é praticamente toda a segunda metade do século XX. Vamos pensar o século XX. Vocês viram que a primeira metade super turbulenta, não é? Primeira Guerra, Segunda Guerra, nazismo, fascismo, crise de 29, bomba atômica, holocausto, movimentos artísticos de vanguarda. Uma primeira metade de século, até 45, muito agitada. De 45 até 91 vem, digamos que essa segunda metade do século XX. E ela é marcada por esse período conhecido como Guerra Fria. 45, fim da Segunda Guerra, 91, fim do bloco socialista, fim do bloco soviético. Lembrando que, quando surgiu o bloco soviético? Lá em 1917. Lembra, com a Revolução Russa, a Rússia aglutinou Ucrânia, Estônia, Bielorrússia, vários países, várias repúblicas em torno daquela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de 17 até 91. Ou seja, a União Soviética, com essa bandeira que vocês estão vendo aqui, né, ela existiu durante praticamente todo o século 21. Desculpa, 20. Aí de 45 até 91, quando acaba essa união das repúblicas, né, cada república vai assumir sua história, o seu comando, os seus fatos. Em 91 acaba a Guerra Fria e acaba a história da União Soviética, certo? Dali para frente é Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, o Azerbaijão, cada um cuidando do seu país, até 91. Mas enfim, principal característica aí da Guerra Fria, desse período. É uma coisa bem senso comum até, né? De se dizer. Estados Unidos capitalista versus União Soviética socialista. Naquele molde bem binário e superficial, né? Mas enfim, vamos entender um pouquinho mais desse período aí com essa aula aqui. Tá, vocês estão vendo aí, ó, ambas as potências, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, aglutinavam-se em blocos. O que quer dizer isso? Quer dizer que os Estados Unidos tentava angariar para si o máximo de países para apoiá-lo. Não é? Então ele era uma espécie de um eixo central pela qual orbitavam outros países, né? Países da Europa Ocidental, por exemplo. Portugal, Inglaterra, Espanha, Itália, não é? Brasil, enfim, países da América, países da África. Então, esses países faziam parte do bloco capitalista, do bloco que era liderado e comandado pela potência Estados Unidos. Mas, por outro lado, a União Soviética fazia a mesma coisa. Ela aglutinava para si, para a formação do seu bloco. Países como Hungria, Tchecoslováquia, Cuba, aqui na América Central, não é? Bulgária, enfim, países da Europa Oriental passaram a ficar, por bem ou por mal, do lado da União Soviética. Assim como países da Europa
ocidental passaram a ficar ao lado dos Estados Unidos. Então, digamos que a Europa ela ficou basicamente dividida nesses dois blocos. Estados Unidos iam do lado dos Estados Unidos e do lado da União Soviética, né? E por que fria, né? Por que é chamado de Guerra Fria? Olha lá, porque nunca houve um embate direto entre as duas potências. Teve lutas, por exemplo, no Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, né? Sim. Coreia do Norte, Coreia do Sul. Enfim, essas batalhas aconteciam nesses campos, mas nunca entre as duas potências. Até porque vocês viram que em 45, bomba atômica, né? E a tecnologia nuclear foi se desenvolvendo, pelo menos tecnologicamente pensando, né? Certo. Então, assim, grosso modo, 45 até 91, Estados Unidos capitalista, União Soviética capitalista, cada um dos dois tentando formar o seu bloco de apoio político, ideológico. Tá. Aí, olha, presta atenção aí nessa chave. Características da Guerra Fria. É isso que a gente vai explicar hoje, tudo bem? Depois dessa introduçãozinha. Cortina de Ferro, Plano Marshall, Comecon, OTAN, Pacto de Varsóvia, macartismo, corrida armamentista espacial, as propagandas de ambos, Tratado de Potsdam e o que fizeram com a Alemanha depois da Segunda Guerra, né? Vamos ver cada uma dessas coisas. Assim, mais corriqueiro, mais simples aí, é a gente falar sobre isso aqui, ó, que está entre aspas, tá vendo? Cortina de ferro, né? Então, é um termo que foi utilizado para indicar essa separação, né? Entre um bloco e outro. Agora, vamos ver o que é cada uma dessas coisas aí. Plano Marshall e Comecon. Então, repara que eu coloquei aí emblemas, flags, bandeiras, né? Brasões e tal. De um lado estadunidense e do outro lado soviético, né? Então, esse primeiro brasão aí, ele faz referência ao Plano Marshall. E o segundo a Comecon. Mas espera aí, o que é isso? Tanto um quanto o outro são planos econômicos, de um lado ou de outro. Então, o Plano Marshall é um plano econômico estadunidense que praticava empréstimos para a Europa ocidental se reconstruir. Lembra que a Europa ocidental ficou do lado capitalista, né? No embalo da ideia, a União Soviética faz a mesma coisa, só muda o nome, não é? Ela também faz empréstimos para a reconstrução da Europa Oriental. Lembra que essa reconstrução da Europa é uma Europa pós-Segunda Guerra, que está destruída, detonada. Civis, a arquitetura local, ruas, a parte da natureza. Então, Estados Unidos empresta para a Europa Ocidental, isso é o Plano Marshall, e a União Soviética empresta para a Europa Oriental se reconstruir. E isso é a Comecon. E aí eu coloquei os símbolos aí para a título de visualização, tá? Então, tanto um plano quanto outro plano são planos econômicos de reconstrução e empréstimo. Aí vem a questão militar, mesma lógica. Aqui um logotipo, né, uma bandeira da OTAN, e aqui um brasão do Pacto de Varsóvia. De novo, Estados Unidos e União Soviética. Plano militar para defesa do bloco capitalista e do bloco socialista, no nível militar. Então, assim, ó, se você me atacar, eu te ataco. E vice-versa. Repara que aqui no brasão do Pacto de Varsóvia, né, que é o lado soviético, ó, que tá vendo aqui, ó, tem a bandeirinha da União Soviética, Tchecoslováquia, Romênia, Alemanha, Bulgária, Hungria, tal. Aqui, se não me engano, é Polônia. Enfim, países da Europa Oriental. Tanto um lado protegido
pela União Soviética através do Pacto de Varsóvia, quanto o outro lado pela OTAN, militarmente protegida e protegendo o bloco capitalista. OTAN quer dizer Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Se você pensar os países que pertencem ao Atlântico Norte, é Estados Unidos e a Europa Ocidental. Plano militar. Então, assim, para facilitar aí essa decoreba, né? Esse gráfico. Então, de um lado, Estados Unidos, com a característica econômica, Plano Marshall. Estados Unidos, com a característica militar, OTAN. Do outro lado, União Soviética, característica econômica, Comecon. União Soviética, militar, Pacto de Varsóvia. Um defendendo o capitalismo, o outro defendendo o socialismo. É só um recurso didático aí para vocês visualizarem de uma maneira mais clara. Tá. Além disso, a gente viu não, né? A gente verá. A gente viu a história mostrar pra gente o macartismo e a corrida armamentista e corrida espacial. Peraí, macartismo primeiro. Eu coloquei aí, ó, histeria estadunidense relacionado ao medo soviético, né? Então, aquela coisa. Joseph McCarthy era um estadista, então, que dizia que tudo era culpa dos comunistas, que o comunismo vai dominar o mundo, que isso é o comunismo, que aquilo é o comunismo, tal, nas mídias da época. E isso gerava um medo, vocês vão ver daqui a pouco as propagandas que eram feitas, né? E geravam uma espécie de uma histeria e de um medo coletivo nos Estados Unidos em relação a esse modo de pensar política ideologicamente, que é o modo soviético, um modo socialista, conhecido como macartismo, né? Tá, isso é uma característica. Essas duas imagens que eu coloquei embaixo aqui, elas têm a ver com questões relacionadas à tecnologia, né? Não tem a ver com questão da histeria, do projeto do McCarthy, né? Enfim. É uma outra característica. Tem a ver com tecnologia, então. Corrida armamentista. Bom, tanto um lado quanto o outro passaram por um processo de desenvolvimento tecnológico para o mundo bélico, para o pensamento bélico. Lembra que bélico tem a ver com guerra, né? Então, é um desenvolvimento tecnológico para a guerra pós-bomba de Hiroshima, pós-armamento nuclear. E então, ficavam disputando força para ver quem tinha, né, mais poder nuclear e quem conseguia explodir o planeta sei lá quantas vezes. Não é? Uma corrida em torno desse armamento nuclear. Portanto, um momento muito perigoso, né, arriscado e de muito medo em torno disso, caso essa fonte de energia caísse em mãos erradas, não é? Enfim, além dessa corrida armamentista e dessa ameaça sempre frequente, né, existia também um outro tipo de corrida tecnológica, que era a corrida espacial, né, para ver, por exemplo, quem chegava na Lua primeiro, quem lançava projéteis, quem lançava em órbita determinados satélites para avaliação e averiguação do planeta, enfim, essa disputa tecnológica pensando o lado da conquista espacial, da conquista da Lua, tal. E os Estados Unidos criou o programa Apollo, e está aqui a imagem, né? Financiado pela NASA. Aqui está vendo, tem a constelação de Órion, então tem as três estrelas, né? As três Marias, Alnilam, Alnintak e Mintaka, e essas quatro na ponta, mais aqui uma nebulosa, isso é a constelação de Órion. Era um símbolo, então, da NASA, do programa Apollo estadunidense. Está vendo que tem aqui o mapa, um destaque à América do Norte, né? Para fazer o contraponto do projeto espacial estadunidense, os soviéticos
criaram o projeto Sputnik, que é a mesma lógica, né? Lançaram uma cadela chamada Laika, né? Lançaram, tanto um quanto o outro, lançaram vários objetos, né? Para orbitar, vários satélites para orbitar em volta do planeta, para tentar chegar até a Lua, né? Yuri Gagarin talvez seja o grande nome desse período. Mas, enfim, é isso. Em relação às propagandas, olha lá, eu dividi assim, do lado de cá as propagandas dos Estados Unidos e do lado de cá as propagandas da União Soviética. Tanto falando mal dos russos, quanto falando bem dos Estados Unidos. Tanto falando bem dos russos, quanto falando mal dos Estados Unidos, não é? Ó, é uma pergunta, né? Isso é o amanhã? A América abaixo do comunismo. Então mostra o povo lá aterrorizado, com militares russos tomando a sociedade civil, as mulheres, matando homens, botando fogo em tudo, inclusive na bandeira estadunidense. Né? Então, esse é um tipo de propaganda negativa em relação ao comunismo, ao socialismo e à União Soviética, certo? Por outro lado, a União Soviética fazia a mesma coisa. Então, tem lá a Estátua da Liberdade. E aqui uma ironia, né? As pessoas estão presas atrás da grade e do dinheiro, do lucro, né? Do comércio. Fazendo uma ironia, uma brincadeira aqui com a bandeira dos Estados Unidos, as faixas vermelhas como se fossem as grades dessa liberdade, entre aspas, do ponto de vista aqui de quem criticava os Estados Unidos e tentava promover o socialismo, né? Então, Estados Unidos criticando União Soviética e aqui União Soviética criticando Estados Unidos. Por outro lado, eles também faziam propagandas pró o seu lado, né? Então aqui o famoso Tio Sam, né? Uma figura bem lendária da propaganda da época. O Capitão América, poderia ter colocado o Capitão América aqui também, né? E aqui, por outro lado, então tem um russo segurando lá o martelo e a foice, né? Símbolo aqui do trabalhador, do operário do campo e do operário da indústria, né? Vendo que ele está com um capacete que faz referência à questão da corrida espacial, divulgando, portanto, um cartaz em nome de uma liberdade, de um símbolo, enfim. Tudo bem? Então, propagandas contra, de um lado e de outro, e propagandas a favor, de um lado e de outro. Então, vocês estão reparando que tudo o que um fazia, o outro fazia também, em termos militares, em termos econômicos, em termos de propaganda, em termos de corrida armamentista, em termos de corrida espacial, em termos de histeria, em termos de falar bem de um lado e falar bem do seu e mal do outro. É sempre a mesma lógica, né? Parecem duas crianças, comportamento meio infantiloide. Outra característica do período da Guerra Fria. Tratado de Potsdam. Olha lá. Dividia a Alemanha entre as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Gente, antes de eu mostrar isso aqui, lembra, Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perde a guerra. O Hitler é derrotado. Lembra que a Segunda Guerra ela é uma espécie de, entre aspas, né, repetição da primeira. Situações mal resolvidas da Primeira Guerra Mundial desembocam na Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, a culpada, entre aspas, foi a Alemanha. Na Segunda Guerra Mundial, a culpada, de novo, entre aspas, foi a Alemanha. Então, terminada a Segunda Guerra Mundial, existia um medo por parte das potências vencedoras de a Alemanha se reerguer de novo.
Então, quando a gente entra para a Guerra Fria, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o que essas potências decidem fazer com a Alemanha? Para evitar a fala da época, né? Para evitar o surgimento de um novo Hitler, ou de algo desse tipo, dividiram a Alemanha no tal do Tratado de Potsdam. E como ficou essa divisão? Olha aqui. A Alemanha ficou dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental ficou para as potências capitalistas. Portanto, a Alemanha Ocidental era a Alemanha capitalista. França, Inglaterra e Estados Unidos. E o lado oriental? O lado oriental ficou para a União Soviética. Portanto, a Alemanha Oriental, ela era socialista. Tudo bem? Tudo isso para quê? Para evitar um novo Hitler, para evitar um novo problema por parte da Alemanha, porque essas potências que na Segunda Guerra estavam aliadas, agora dividiram a Alemanha entre si. Entendido a parte da Alemanha? Tá. Aí a gente ouve falar no Muro de Berlim. Veja bem, é o Muro de Berlim, não é o Muro da Alemanha. Berlim é uma cidade. A Alemanha é um país. Berlim ficava na época e fica hoje, do lado do soviético. Então construíram um muro na Berlim, na cidade de Berlim, que dividia Berlim em Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Berlim Ocidental era capitalista. Berlim Oriental era socialista, né? Olha a imagem. Aqui a construção do muro e aqui quando o muro é derrubado, né? Então aqui em 1961, vendo ó, que é um projeto militar, tem militares aqui, né? Eles colocam sistemas de defesa. Então imagina, você está aqui do lado de cá, você tem que pular o muro. Em alguns momentos o muro tinha, em alguns lugares, o muro tinha 4 metros de altura, né? Então era um muro alto, com arame farpado em cima do muro. Aí você pulava para o lado de lá, tinham cento e tantas torres de vigia ao longo da cidade, militares de um lado, militares de outro. Aí você tinha que sair correndo para o outro lado para pular. Quer dizer, você poderia ser baleado, poderia ser preso, caso você quisesse pular do lado ocidental para fazer uma visitinha para sua tia ou para sua avó do outro lado, né? Então, o muro ficou de 61 até 1989, dividindo a cidade. E as pessoas não podiam circular. E aí é o momento da construção, né? Com militares vigiando os trabalhadores construindo o muro. Tá, isso é nesse momento, né? Aqui é um segundo momento, é em 1989, quando o muro é derrubado. E aí isso é uma espécie de um dos símbolos do fim da Guerra Fria. Tudo bem? Então, gente, ó, entendam bem. Uma coisa é dividir a Alemanha em capitalista e socialista. A outra coisa é dividir a cidade de Berlim em capitalista e socialista também. Tudo bem? Então quer dizer que na cidade estava incrustado lá um lado capitalista. Então o que eles faziam? Eles pegavam de avião mantimentos aqui do lado ocidental da Alemanha, levavam lá para o lado oriental da cidade, né, que era dominada pelo capitalismo, distribuíam lá, jogavam os alimentos e voltavam, né, para não ir por terra. Porque tinha essa diferença aí da Guerra Fria agora, Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e socialismo. Então aqui é o grande marco do fim da Guerra Fria, tudo bem? Mais para frente a gente vai ver lá o fim da União Soviética e a gente vai ver temas como perestroika, glasnost, a queda do Muro de Berlim, mas enfim, basicamente é isso a Guerra Fria. Cortina de fumaça, os planos econômicos e militares, o macartismo, o
o Tratado de Potsdam, o Muro de Berlim, etc. Todos eles dividindo o mundo em blocos. Capitalista liderado pelos Estados Unidos, socialista liderado pela União Soviética. Tudo bem, gente? Para a gente não se estender muito mais, valeu, até!